ajudar vocês e o que vai ser ruim para vocês. Porque se tudo que vocês pedir para o pai de vocês, ele dá para vocês, vocês não vão começar a mais dar valor. Vocês não vão valorizar aquilo que vocês têm em vossas mãos. E não é só isso. E eles sabem por quê. Por isso que Deus fala assim, honra teu pai e tua mãe. Por quê? Eles já têm experiência de vida e sabem o que pode ser prejudicial à vida de vocês. Vai trazer males. Então, por isso que muitas vezes o pai de vocês não dá para vocês tudo que vocês pedem. E igual forma, Deus, a igreja. Por quê? Eles sabem que muitas vezes, eu vou dar um exemplo bem fácil para toda a igreja, até as crianças entenderem. Deus não vai dar um carro novo, bonito, se nós não sabemos dirigir. Entendeu? Então, Deus sabe de todas as coisas. É por isso que é importante nós pedirmos conforme a vontade de Deus. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Amém? Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E Deus é tão maravilhoso, Deus é tão bom, porque a palavra de Deus fala assim, que mesmo quando os nossos pais esquecer de nós, algo que Deus fala assim, algo que não vai acontecer, porque sabe que os pais amam seus filhos, né? Mas se um dia acontecer isso, Deus jamais vai esquecer de nós. Então, Deus é tão maravilhoso que dá várias promessas. Da mesma maneira, fala assim, que em relação ao que eu perguntei para vocês assim, o que é compadecer, né? Que é ter piedade, ter compaixão. Então, fala assim que, assim como o pai compadece seus filhos, o Senhor se compadece daqueles que o temem. Ou seja, então Deus só se compadece daquele que o temem. Por isso que eu falei assim que só tem intimidade com Deus aquele que o temem. E ainda a palavra de Deus fala assim, ainda que o pai e a mãe nos desamparar, o que é desamparar? Abandonar. O Senhor nos recolherá. Por isso que precisamos buscar incessantemente a Deus. As crianças também. Vocês precisam buscar a vontade de Deus. Por isso que existe o culto com as crianças. Então, por isso que existe a professora das crianças. Eu acho que é a irmã Rose e só apenas a irmã Rose. Então, Deus é tão bom que, mesmo você sendo pequenininho, porque a palavra de Deus fala assim, que instruir as crianças no caminho que deve andar. Então, Deus é tão maravilhoso que usou o pastor de vocês, o pastor Carlos, para colocar a professora, a tia Rose, para ensinar vocês. Não é que o pai de vocês não ensina, mas... Amém, glória a Deus. Amém, aleluia. Perdão, tia, tá? É porque Amém. geralmente as professoras lá em Nagoya são chamadas de tia pelas crianças. Então, Aqui também. amém. Então, não é que o pai de vocês não ensina, mas por quê? Porque Deus ensina a todos nós. Mas por que existe? Por que existe o pastor? É porque mesmo nós lendo a palavra, conhecendo as escrituras, orando a Deus, existe a necessidade de um pastor para nos orientar, nos direcionar. Então, não é porque os seus pais não sabem ensinar vocês, mas aí existe por quê? É a mesma coisa na escola. Vocês não vão para a escola? Perdão. Vocês todos estão indo para a escola? Amém. Amém? Por quê? Será que o pai de vocês é burro e não sabe ensinar vocês? Não é isso, né? É porque existem coisas que os pais de vocês não sabem que
Então os professores vão ensinar. E eles podem dedicar maior tempo para ensinar vocês. Porque o pai de vocês, como vocês mesmos falaram, o pai de vocês é aquele que traz o sustento. Vai lá trabalhar e traz o pão de cada dia. Não é? Foi vocês que leram. Certo? Então, por isso que vocês vão para a escola e para aprender e conseguir uma bela profissão no futuro. E de igual maneira, então a igreja, não é porque nós não podemos ler a palavra de Deus, a Bíblia, e aprender sozinho. Ou talvez o pai de vocês ensinar vocês. Não, porque o pastor é um homem que Deus colocou como o anjo da igreja. É por isso que aí o pastor de vocês, novamente eu venho refrisar, venho dizer que o pastor de vocês colocou a irmã Rose como professora de vocês. Porque aí ela vem dedicar o tempo dela no culto das crianças para ensinar a vocês louvarem ao Senhor, para fazer esses belos jograis, para fazer aprender a palavra de Deus. Amém. Aleluia. Por isso, não desanimem. Venham sempre no culto com as crianças. Aleluia. Pede para o pai de vocês virem à escolinha, aos ensaios, porque isso é importante para vocês crescerem. E a igreja agora é a necessidade do compromisso de vir à igreja. Não é porque a igreja não é, eu vou quando não tenho o que fazer. Não é dessa maneira. Porque vocês vão sempre ao serviço. As crianças, se vocês faltam, só vão para a escola quando vocês não têm o que fazer em casa, não tem game, já cansaram do game, ou vão todo dia? Eu todo dia. Vão todo dia. Então, a igreja também. A necessidade de vocês virem a constância na igreja. Aleluia. Serem firmes e constantes, perseverantes na obra do Senhor. Aleluia. Amém? Amém. Eu acho que eu falei demais e vocês estão cansando, né? Eu não, sabe? Não? Vai para nós. Então, vamos continuar. Agora, falando em relação... Eu estava lendo, né, esses belos painéis que eu acho que foi a tia Rose que fez. Foi tio Arsenio? Ó, eu gostaria que todas as crianças lessem junto. Quando eu falar 1, 2, 3, vocês lerem aquele, tá? Só as crianças, criancinhas, não as crianças. Porque todos nós temos que ser como crianças. Mas nesse momento eu quero as criancinhas. Deus. Amém. 1, 2, 3. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Glória a Deus. Amém. Aí, agora eu venho perguntar para vocês. O que vocês entenderam? Sejam obedientes aos pais. Criança. No Senhor, porque isto é justo. Ou seja, nós, de igual maneira, a igreja agora, eu venho falar para a igreja. A palavra de Deus fala assim que nós temos que fazer, servir como se fosse ao Senhor. Ou seja, não é, aquele cara, odeio aquele cara, eu não vou fazer. Não, é como se fosse ao Senhor. Então as crianças também, como se fosse, vocês têm que ser obedientes aos vossos pais no Senhor. Então sabendo que Deus está vendo vocês, e Deus foi tão bondoso, tão maravilhoso, que deu o Pai para vocês. Então, isto é justo, ou seja, vai trazer justiça para vocês, vai trazer não adianta falar benefício, vai trazer coisas boas para vocês, entendeu? Amém. E a igreja. Então a palavra de Deus fala assim, como se fosse ao Senhor. Não é porque vocês não gostam de certas pessoas que vocês não devem fazer, mas é como se fosse ao Senhor. Ou seja, não é em relação a apenas ser
bondosos aos seus vizinhos, aos seus parentes, ou seja, bons profissionais na fábrica, mas é como se fosse ao Senhor, porque o Senhor tudo vê. Aleluia. E haverá uma recompensa. Verdade. Porque através do testemunho das nossas vidas, mesmo nós, sem mesmo nós pregarmos, muitas vezes eles podem ver a diferença em nós. E através dessa diferença, eles buscarem o que há de diferença em nós. E através de buscarem, vão ter um encontro com Jesus. E através do porquê? A palavra de Deus fala assim que o crer vem pelo ouvir. O ouvir da palavra de Deus. Então, eles, através disso, eles vão ouvir e vão crer e aceitar a Jesus. Então, a necessidade de termos um bom testemunho, não apenas dentro da igreja, igual as crianças. Agora eu pergunto para as crianças: vocês são assim uma bênção só na igreja ou na escola e na casa também? Na casa, na escola e na igreja. Glória a Deus. Agora eu pergunto para a igreja: vocês são uma bênção assim apenas na igreja ou em todos os âmbitos? Em todos os âmbitos? Aleluia! Glória a Deus. Então, a necessidade de darmos bons testemunhos, sermos exemplo, não só para os fiéis, mas exemplo para todos. E eu pergunto para as crianças agora: vocês são exemplo para outros? Vocês são influência para outros? O que é influência? Quando as pessoas veem vocês, então eles querem fazer igual vocês, ou vocês são influenciados? Não, o que é ser influenciado? Eu vou fazer igual aquela criança. Eu gostei do que aquela criança faz. Aquela criança chuta e todo mundo dá risada, então eu também vou começar a chutar para todo mundo dar risada. Vocês são influência ou vocês são influenciados? Influência? Glória a Deus. Agora eu pergunto à igreja: vocês são influência ou vocês são influenciados? Glória a Deus. Porque nós temos que ser influência. Porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Crianças agora, para que serve o sal? Se as crianças não responderem, eu vou perguntar para a igreja. Sal da terra. Então, mas para que serve o sal? Para que serve o sal? Pra pôr na carne? Também, não está errado não. Felipe, não dá importância, todo mundo deu risada, mas está certo. Temperar? Exatamente, para temperar. Aí eu pergunto, o Felipe respondeu a resposta certa e corretíssima. Então eu respondo primeiro certo, depois totalmente. Agora eu pergunto: o que vocês entendem por isso? O sal serve para temperar, e nós somos o sal da terra. Para que é? Eu sou sal e eu vou temperar, então passando perto todo mundo vai ficar salgadinho. Nós temos que ter a capacidade de alterar as coisas do nosso redor. Exatamente. Temos que ter capacidade de mudar as coisas. Ou seja, porque um pouquinho de sal salga tudo, não é? Então, por isso que eu falei em relação à importância da influência de ser influenciado. Então, se nós somos influência, temos que ser capazes de mudar algo que está ao nosso redor. Vocês estão entendendo, crianças? Vocês são influência, então as outras crianças também